tarde a todos. Espero que estejam a ouvir aí atrás também. Sim. Eu queria, antes de mais, saudar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Amarante, com quem já tive o gosto de partilhar também estas aventuras autárquicas de outras épocas. E deixar também aqui uma palavra de saudação, naturalmente, aos autores do livro, ao Dr. Amadeu Araújo, ao Padre Manuel Vilas Boas, com quem também já tive a oportunidade de partilhar outras coisas, nomeadamente algumas entrevistas. Ele já fez tantas que nem se lembra, se calhar, da que teve comigo. Encontros com o Património. Exatamente, esse famoso programa. Dom Januário Turgal Ferreira, que vem aqui trazer também a sua sapiência maior do que a minha sobre as pessoas e as personagens que hoje estaremos também ou estamos a homenagear. Gostaria também de deixar uma palavra simpática de simpatia a Rosário Machado, com quem também vivi muitas aventuras no nosso património, aqui na nossa região. À família do Sr. Bispo e Arcebispo Dom Manuel Vieira Pinto, ao seu irmão, a toda a família aqui presente, aos outros personagens deste livro que aqui estão presentes, também com os seus depoimentos, Dr. Alfredo Sá, o Padre José Luzia, o Dr. Fernando Marques Mendes, também aqui presentes, são personagens importantes também desta história. Antes de falar propriamente do livro, como me pediram, convém fazer uma breve apresentação dos autores, sobretudo para quem conhece menos. O Dr. Amadeu Gomes Araújo é natural de Barcelos, já vamos ver que Barcelos tem uma presença muito grande neste livro. É conterrâneo de uma das personagens cuja biografia vai também aprofundar neste mesmo livro, o bispo missionário também de Moçambique, Dom António Barroso, venerável Dom António Barroso. Tem formação em História, e isso nota-se ao longo deste livro, em Ciência do Desporto e Teologia. Passou por Moçambique, claramente, obviamente por Nampula, e também por Macau. Foi diretor académico, professor, formador, investigador, dirigente associativo, rotário, político e empresário. O Padre Manuel Vilas Boas, também de Barcelos, já vemos aqui que Barcelos e Amarante vão dominar aqui este dia, no caso de Terra Furada, formado em Teologia, é sacerdote católico da Sociedade Missionária da Boa Nova, portanto um dos padres de Sernache. Também passou por Nampula, ou mais concretamente por António Enes, hoje Angós. Especializou-se em comunicação audiovisual e em jornalismo, áreas onde tem um vasto trabalho. Fez televisão, programa 70V7, é assim que se chamava, jornalismo escrito no jornal e hoje na Visão, RDP, TSF desde 1988, pela qual acompanhou momentos relevantes da nossa história, como as visitas de João Paulo II e Bento XVI a Portugal, e mantém o galardoado programa Sons do Património na TSF, sendo ainda comentador da atualidade religiosa, nacional e internacional, em praticamente todas as televisões e claramente na TSF, sendo autor e coautor de alguns livros, nomeadamente deste que hoje, do qual aqui falaremos um pouco mais. Hoje, como se sabe, celebramos 100 anos, ou assinalamos 100 anos do nascimento de Dom Manuel Vieira Pinto, do amarantino Dom Manuel Vieira Pinto, recentemente falecido, com uma vida longa e uma vida efetivamente muito intensa, e por isso é bem apropriado fazer-se este assinalar do seu aniversário, apesar de eu fiquei a saber que ele achava que tinha nascido no dia 8 de dezembro, por circunstâncias religiosas, do facto do dia, da importância que o dia 8 tem no calendário religioso nacional e, sobretudo, na relação com as mães. Mas, de facto, parece que nasceu no dia 9. É assim, o irmão confirma, apesar de não ser nascido, mas assim é efetivamente. A sua vida tem também alguma relação à minha terra Penafiel, nomeadamente a Dom António Ferreira Gomes. Eu hoje fiz questão de vir aqui com o neto, Dom António, não é o neto de Dom António, mas do irmão de Dom António, sobrinho neto, que está aqui também connosco hoje para assinalar, na verdade, este momento.
Bom, este livro, escrito a duas mãos e com várias intervenções, tem também uma introdução do general Ramalho Yanes, uma nota introdutória muito interessante e que convém efetivamente ler, e tem três partes importantes. A primeira, da colonização à independência; a segunda, a Igreja Católica em Moçambique, neste caso da autoria, as duas partes, a autoria do Dr. Amadeu Araújo, e a terceira parte do Padre Manuel Vilas Boas, polémicas na Diocese da Beira de Tete e Nampula, com um conjunto de histórias que vão, com certeza, animar os leitores. Para procurar enquadrar um pouco este livro, sobretudo na minha missão de o poder apresentar enquanto livro, que não é uma tarefa fácil. O livro, para além de ser grande, ter muitas páginas, tem muitas histórias, pode ser lido de várias perspectivas, tem, de facto, essa versatilidade e essa intensidade, porque tanto conta relatos daquilo que é a história de um país e a formação de um país, como conta a presença do cristianismo nesse país, neste caso da nossa Igreja, e depois muitas histórias à volta de algumas personagens, em especial, claramente, do Dom Manuel Vieira Pinto. Eu gostaria, não sou de história, mas gosto muito de história. Como sabem, alguns de vós, escrevo ficção histórica já há bastantes anos, e, portanto, o primeiro capítulo começa logo por ser, de facto, uma delícia para quem gosta destas temáticas, porque ele aborda de uma forma, é um documento notável sobre a história da formação de um território, de um país, que explica com rigor e detalhe a evolução da história de Moçambique e do seu território ao longo dos últimos 500 anos e também antes, portanto, dos últimos 500 anos, quando há já fontes escritas, mas também de um tempo ainda anterior a essa época, ao descobrimento por parte dos portugueses, através das fontes não escritas, da oralidade, daquilo que foi passando de boca em boca. E, portanto, nós ali podemos contextualizar e acompanhar a chegada dos portugueses à Índia, a importância que teve a ilha de Moçambique na rota das Índias, mas também as relações com os poderes do interior africano, neste caso com os impérios que por ali haviam, nomeadamente dos monomopatas, também um desinteresse contínuo do Estado português ao longo de muitos séculos neste território, ao ponto até de se vir a equacionar o seu abandono, os modos pouco conseguidos de procurar manter essa soberania, esse munus de soberania com muitas dificuldades, através da criação dos prazos, que eram uns arrendamentos que se faziam durante 3 gerações, nomeadamente às mulheres, porque os homens morriam mais rapidamente. Também a história da escravatura e o fim dela, o ressurgimento do interesse no Brasil, neste caso em Moçambique, depois da perda do Brasil, os interesses das potências europeias, de uma épocas mais recentes, sobretudo pela exploração agrícola, as dificuldades, que é uma questão sempre presente em Moçambique, da percepção do que são as fronteiras de Moçambique, e que ficaram estabilizadas muito tarde, por falta de presença, neste caso, de interesse do Estado português na sua ocupação, ou até da dificuldade, porque nós não tínhamos gente, como teriam outras potências europeias. E depois estas últimas partes mais conhecidas da nossa história, o ultimato inglês, a Conferência de Berlim, onde tivemos dificuldade em afirmar a nossa presença, depois a Conferência de Paris, o papel dos Estados Unidos na descolonização, a guerra colonial, os acordos de Lusaka e a independência. Ou seja, esta primeira parte é de facto uma delícia para quem gosta de história. Quem quiser conhecer aquilo que é a história de Moçambique, eu recomendo vivamente que leiam as palavras do modo como a descreveu aqui o nosso autor, Dr. Amadeu Araújo, que, como se vê, é um profundo conhecedor, efetivamente, desta temática. O segundo capítulo
que é a Igreja Católica em Moçambique, também da sua autoria, e que basicamente nos conta aquilo que é o encontro, a chegada dos portugueses a Moçambique, neste caso. Obviamente que o destino não era Moçambique, o destino era outro, era a Índia, como se sabe, mas que ali chegou e que ali se celebrou a primeira missa, precisamente em 1498. Com Vasco da Gama. E, portanto, nós aqui percebemos logo uma coisa diferente, que somos os portugueses dos outros povos. Enquanto os outros povos, nomeadamente mais tarde, os holandeses, os franceses, os alemães, os ingleses, iam para estas zonas com um interesse especificamente mercantilista e de poder, os portugueses levavam uma outra missão, que era precisamente a missão missionária. Era uma outra missão que talvez, e já refletirei um pouco sobre isso, nós, nem enquanto, sobretudo enquanto Estado, não soubemos aproveitar devidamente aquilo que os missionários portugueses podiam fazer também no interesse do nosso país e da nossa cultura no mundo e sobretudo neste mundo do Índico. Fala também depois do auge da presença missionária nesta zona, nomeadamente do papel dos dominicanos, mas sobretudo dos jesuítas. Os jesuítas, de facto, tiveram um papel extraordinário, tinham uma rede fantástica global de comunicação, de conhecimento, de comunicação também com os povos autóctones, porque eles traduziam a Bíblia, traduziam documentos importantes para a sua missionação para as línguas locais, não só na Índia, mas também aqui em Moçambique, para as línguas locais moçambicanas, tinham essa preocupação, esse papel, e portanto a presença deles era fundamental. Foi talvez dos maiores erros históricos que cometemos em Portugal, a sua expulsão, através do homem que tornou Penafiel cidade, Marquês de Pombal, e depois com a sua extinção, com o Papa Clemente XIV, e portanto, depois houve novamente a restauração mais tarde, mas já esses danos já estavam cometidos na humanidade. Portanto, quero dizer, sou um fado dos jesuítas. Eu fui carmelita durante algum tempo, nos meus primeiros 7 anos, nos 7 anos que estive também no seminário, mas sempre vivi mais fascinado pelo mundo dos jesuítas, tanto mais que neste momento estou a escrever precisamente uma história onde eles são protagonistas, mas neste caso na Índia. Depois, a decadência, já vimos como é que ela aconteceu, nomeadamente através destas decisões também da extinção das ordens religiosas, etc., que afetaram muito a presença missionária em Moçambique. Aliás, o Dom António Barroso exatamente faz uma menção extremamente interessante no momento em que ele chega, no final do século XIX, que ele chega a Moçambique e encontra cerca de 20 padres para todo o território, alguns deles jesuítas, outros de outras congregações, e uma parte deles indianos, que eram aqueles que a Diocese de Goa não queria lá e mandava precisamente para Moçambique, e ele até se comentava que estavam mais interessados nas rupias, no dinheiro, do que propriamente na missionarização. E, portanto, já se vê que ao ponto onde chegou no final do século XIX, portanto, a presença religiosa em Moçambique. Portanto, o Dr. Amadeu relata isto de uma forma muito interessante, e que podemos exatamente ver todo este movimento pendular da chegada, do auge, da decadência, depois do ressurgimento. E é aqui no ressurgimento da presença cristã e da missão em Moçambique que aparecem estas figuras maiores que este livro trata, nomeadamente Dom António Barroso, também um outro, Dom Sebastião Soares Rezende, e claramente o papel de Manuel Vieira Pinto, já muito mais recentemente. A terceira parte é a parte da polémica das dioceses da Beira, de Tete e Nampula, portanto, que é responsabilidade do padre Manuel Vilas Boas,
Eu não falarei muito sobre ela, porque ele está aqui e com certeza vai aprofundar todo esse tema, mas basicamente ele retrata a experiência humana, social e pastoral que teve nesta cidade de António Enes, que hoje se chama Angós. Tenho a grande entrevista a Dom Manuel Vieira Pinto, ou seja, ele é também personagem, no fundo, deste livro, que fez no início deste século e milénio, e depois várias entrevistas, depoimentos e histórias que, sobretudo, entroncam neste momento do ressurgimento, mas também da importância que esta personagem maior deste livro aqui assinala. Portanto, é também um documento muito interessante, tem a sua perspectiva, o seu ângulo de visão e a sua experiência, porque ele esteve lá também há alguns anos, aqui em Nampula, nas proximidades, e conviveu com esta nossa personagem maior. Portanto, eu não me atreverei a descrever o que ele aqui conta, porque vos convido a ler, ou então deixo efetivamente para o Padre Manuel Vilas Boas, que nos conta um pouco sobre essa experiência. Mas gostaria aqui de deixar aqui a minha perspectiva daquilo, quando se lê um livro, cada um leu através do seu ângulo, da sua experiência, do seu background, no fundo, dos seus interesses pessoais. Eu gostava aqui de sublinhar duas ou três questões que a mim me surgiram e que gostaria de partilhar convosco. Em primeiro lugar, este livro apresenta as duas faces também, desde logo, da Igreja. Ou seja, o retrato da face humana da nossa Igreja. Por um lado, nós vemos o retrato daquela Igreja acomodada, muitas vezes cúmplice com os poderes instituídos. Ainda há pouco ouvíamos aqui o irmão do Dom Manuel Vieira Pinto a referir que havia uma parte da Igreja que também não estava a favor dele e estava contra ele. Já falaremos um pouco sobre isso. Aquela Igreja mais seduzida, eventualmente, pelo materialismo ou pela vaidade, a acomodação às prebendas do solideus, ao conforto, ao poder ou à notoriedade social, por vezes até censurando delitos de pensamento de outras pessoas que pensavam diferente, como este caso que aqui foi retratado pelo Sr. Lino. Não estou a falar só sobre a Inquisição, claro. Também aquela que convive com as humilhações, no fundo com a escravidão e com muitas alevosias que se passaram na humanidade, com as rotinas, festas, procissões, enfim. Mas também uma outra Igreja. E é sobre essa que eu gostaria aqui de referir, porque é esta que emerge através destas personagens extraordinárias, prodigiosas, que este livro nos traz e que de facto nos confrontam com homens, seres de facto, na verdade, extraordinários, que viveram, no fundo, na sua radicalidade. E quando eu digo a radicalidade, não é o radicalismo, são estes radicalismos que nós temos e que vemos hoje passarem na nossa sociedade. É a radicalidade na sua vocação cristã, a radicalidade na sua fé, na forma como viveram intensamente a sua fé e, sobretudo, a radicalidade com que se dedicaram, não a si, mas se dedicaram aos outros. Isso é, de facto, algo que é de notar e de admirar, porque ser padre e sobretudo ser missionário, implica esse abandono a muitas coisas que muitos de nós estamos habituados e, sobretudo, a assumir essa radicalidade por algo maior do que aquilo que somos nós. E, portanto, nós vemos aqui também passarem estes personagens que vêm trazer esse cristianismo, se calhar mais próximo da vivência, da experiência daquilo que nos ensinou Cristo nos Evangelhos, em que homens e mulheres todos filhos de Deus são iguais, não existe, aliás, o próprio Jesus Cristo deu uma importância grande ao papel das mulheres, que nunca foi reconhecido ao longo do tempo. Esperemos agora que o nosso Papa faça alguma coisa por isso. Que não faz divisões entre ricos e pobres, brancos e negros, escravos e livres, todos eles, de
facto, filhos de Deus, e é preciso muitas vezes ser corajoso e radical para assumir isso em determinados momentos e, sobretudo, em determinados espaços, territórios e momentos históricos, e que encarnam a missão, essa missão cristã, como profecia, como anúncio, como o próprio Dom Manuel referia, e como evangelização. Ou seja, são personagens que geram sobressaltos de consciência, trazem-nos a voz dos mais fracos, e quando estou a dizer isto, estou a falar de algumas destas que aqui estão, mas em particular do Dom Manuel Vieira Pinto, que lutam contra as injustiças, muitas vezes com danos para a sua própria pessoa, que lutam contra os poderes instituídos, sobretudo quando são iníquos, e que demonstram uma notável coragem física e até psicológica, uma grande resistência psicológica a situações que vivem na vida. E, portanto, é estas experiências e, sobretudo, esta visão da presença dos missionários num território difícil como este, que é Moçambique, é neste pano que aparece, sobretudo, estas personagens que hoje aqui falamos, e em especial de Dom Manuel Vieira Pinto. E, portanto, para além disso, nós também vemos aqui, e passa-nos a história, este é um livro também sobre os mais frágeis, e, portanto, nós vemos aqui a passar no pano de fundo aquilo que é o resto do mundo, ou seja, vemos passar personagens anónimas, vítimas dos mais poderosos, sejam eles brancos, sejam os poderosos os brancos, ou sejam depois a seguir os poderosos os negros ou africanos, os da fome, falta de saúde, falta de formação. Aliás, há aqui uma passagem notável do Dom António Barroso, que refere exatamente no final do século XIX que os negros e os brancos têm a mesma capacidade de poderem aprender as mesmas coisas e de estarem de igual para igual, desde que nascem iguais, e se tiverem a mesma formação, o mesmo acesso à civilização ou ao conhecimento, eles serão iguais. Quem diz isso no final do século XIX tem que ser, de facto, um homem extraordinário e notável para poder ter essa percepção e coragem para o poder dizer. Mas também é, sobretudo, e era com isto que queria concluir, antes de uma nota breve também sobre o Dom Manuel Vieira Pinto, sobre este livro também nos mostra aquilo que o Estado não soube fazer, sobretudo aproveitar o potencial da missão portuguesa ou das missões portuguesas que a Igreja Católica colocou também, e que estava disponível para fazer, sempre esteve disponível, e que podia efetivamente ter sido melhor aproveitada, sobretudo em Moçambique, como disse, com uma ocupação apenas praticamente costeira, com um desinteresse sobre o interior, um desinteresse sobre as pessoas que viviam mais no interior, e que efetivamente nem sequer hoje 50% falam o português. Ou seja, as missões portuguesas, tenho eu para mim, as missões católicas, asseguravam claramente a presença de Portugal, também nos territórios mais difíceis, nos territórios do interior, porque poucos tinham coragem ou disponibilidade para ir para lá. E os missionários tinham essa coragem e essa disponibilidade para irem para os sítios mais difíceis, onde, estando eles, estava também Portugal. Para levarem a nossa língua, porque estando eles também, para além de terem que conviver com os povos locais, tinham também necessariamente que levar a nossa língua. E levar a nossa língua era levar a nossa cultura. Nós hoje não conseguimos ter a nossa língua presente em Moçambique. É difícil, existem montes de dialetos, existe uma presença islâmica muito, muito forte, e também, diria eu, levariam a proximidade, a amizade e a confiança, sobretudo em territórios difíceis, onde a população local vivia claramente sempre com desconfiança relativamente aos europeus e em especial aos portugueses, que durante muito tempo os quiseram transformar em escravos. Para terminar, uma breve também homenagem ao Dom Manuel Vieira Pinto, portanto, um homem que queria ser sepultado na
na sua sé, na sua catedral, mas que se assumia sempre como português e amarantino, como aqui já foi referido, com um longo consulado na sua cátedra, com vários desafios que teve pela frente e onde se claramente assinala aqui a sua luta permanente contra as desigualdades. E a grandeza que eu verifiquei aqui na sua personalidade é esta de ter, até à independência de Moçambique, lutado contra as desigualdades, defendendo, neste caso, ou no caso, hostilizando o poder dos mais fortes, que era da ditadura portuguesa, não dos portugueses em si, mas da ditadura portuguesa, e depois com o mesmo despreendimento, com a mesma autoridade, depois de voltar à sua cátedra na Nampula, continuou a fazer o mesmo, ou seja, a defender os mais desprotegidos contra o poder dos novos senhores de Moçambique, que neste caso já eram os moçambicanos, já tinham outra cor, mas que continuavam, e sobretudo a acrescentar, se calhar, ainda mais desmandos do que aqueles que existiam antes. E, portanto, essa capacidade, esse distanciamento, essa coragem e, sobretudo, essa personalidade reta, ereta, capaz de poder afirmar e defender os mais debilitados, os mais débeis na sociedade, é de facto um traço enorme que aqui importa sublinhar. Por isso ele foi hostilizado pelos portugueses, pelos brancos, enquanto lá estava, e depois também, eventualmente, menos reconhecido na parte mais tardia da sua presença em Nampula. Há aqui momentos, enfim, extraordinários para a vida de uma pessoa, extraordinários pela positiva e pela negativa. Ele ser expulso, e também algumas ironias, eu já me calarei, mas algumas ironias do destino que são de facto de assinalar. Ele é expulso da sua sé apedrejada, da catedral apedrejada, retirado à força, trazido para Portugal com a intenção de provavelmente ser levado para Roma, mas foi parar ao Cartaxo e foi visitado por quem? Precisamente por Dom António Ferreira Gomes e também pelo Dom António Ribeiro, mas gostaria de assinalar aqui a primeira visita de Dom António Ferreira Gomes quando ele está cá, quando ele chega cá preso pela PIDE, e depois, ironia do destino, o 25 de Abril, pelo qual ele lutou à maneira dele, aconteceu praticamente 2 semanas depois. E, portanto, ele volta outra vez a Nampula, já a seguir. Só para terminar, então, esta nota também do seu regresso, do esquecimento que perpassa na nossa sociedade relativamente a ele, da sua doença final e de ter morrido, falecido, enfim, de nos ter deixado nas circunstâncias que aqui já foram relatadas pelo seu irmão, e por isso eu estou, na verdade, com ele, quando ele refere que é necessário um reconhecimento público mais intenso daqueles que hoje vivem, daqueles que hoje desconhecem o papel que ele tem, o que ele teve na nossa sociedade, da luta que ele teve por aquilo que nós hoje somos todos enquanto coletividade nacional e enquanto humanidade. E por isso esse reconhecimento público efetivamente impõe-se. Talvez o Presidente da Câmara já esteja a pensar na perpetuação aqui em Amarante, através de uma rua, de uma estátua, de um memorial, de alguma coisa efetivamente importante, porque, como aqui foi dito também, ele hoje continuaria a fazer muita falta num país que tem cerca de 2 milhões de pobres. E, portanto, a sua voz, tal como no passado, hoje seria muito necessária e continua a ser muito necessária. Por isso, para terminar, presto a minha homenagem a este homem raro, excepcional, corajoso, que deixou uma pegada muito indelével, muito forte no coração daqueles com quem tocou. Muito obrigado.